Tudo aquilo começou na fazenda. As vacas que eles tinham na época, antes mesmo de eu nascer, fizeram meu pai perceber que poderia investir todo o dinheiro no leite. E deu certo. A companhia foi crescendo rapidamente e todos da cidade começaram a encomendar nossos leites. Foi nesse momento que a mamãe decidiu ir para a capital porque sabia que lá tudo melhoraria. Então, para mim e para a vovó que ficamos na fazenda, só víamos o dinheiro no final do mês. A vovó sempre me levava para tirar o leite das vacas cedinho. Era o leite que bebíamos no café da manhã. Depois ela passava no galinheiro para ver como estavam os ovos. Se as galinhas tinham botado algum ovo ou chocado para comermos os franguinhos em algumas semanas. Eu gostava da minha rotina por lá, por mais que não saísse muito da fazenda. Eu tinha aula 3 dias por semana. Meus professores eram muito bons. Tinha o Carlos e o Mário. O Carlos me dava aulas de biologia e aritmética, e o Mário de português e de história. Eles mandavam eu ler alguns livros que me traziam de presente de vez em quando. E eu comecei a adorar a leitura, por mais que fosse difícil algumas vezes. Com o tempo, os meus pais sentiram a necessidade de eu aprender outras matérias que eu teria se estudasse na escola. Pelo que a vovó me contava, os negócios na cidade grande estavam cada vez melhores, e o papai e a mamãe estavam ganhando bastante por lá. Por isso conseguiram pagar o João Luiz para me dar aulas de exercícios. Aprendi bastante com ele. Para mim, estávamos sempre brincando, mas hoje entendo que era para eu me movimentar melhor. Como a vovó não me deixava sair da fazenda e eu não ia para a escola, eu não tinha muitos amigos. E com o João era o mais próximo de brincar que eu tinha. Você não está cansado de me ouvir, não? Não, estou adorando te ouvir falar. Nunca escutei tanto a sua voz. Aqui as pessoas não gostam muito de falar comigo, sabia? Mas vou continuar então. Quando eu era mais nova, não entendia muito sobre os negócios da família. E eu também não tinha muito interesse em saber, porque era o que me fazia estar distante dos meus pais. E isso me entristecia. Comecei a entender a ganância dos meus pais quando me envolveram no assunto. Sempre que meus pais estavam pela cidade, traziam amigos para almoçar ou jantar em casa. Dependia do horário que chegavam na fazenda. Conheci alguns apenas de vista, porque não me deixavam participar das conversas de adulto. Então ia brincar ou ler um pouco quando era expulsa da sala de jantar. Alguns deles vinham conversar comigo longe dos meus pais. Eu conversava pouco porque eu não sabia quem eram eles. Um deles sempre me chamou a atenção. Ele era um pouco mais velho que os meus pais, tinha uma barba bem longa e sempre usava chapéu, mesmo estando dentro de casa. Ele começou a ir com mais frequência para a fazenda depois que eu virei mocinha, e eu comecei a ficar com medo, porque foi aí que ele começou a ficar me abraçando e querendo passar a mão nas minhas pernas. Eu percebia que os meus pais viam tudo aquilo e não tentavam me ajudar. Muitas das vezes eu ficava paralisada, não sabia como reagir. Isso é forte mesmo, Catarina. Eu sinto muito. Me desculpe. Essa parte está sendo um pouco difícil para mim. Não precisa se desculpar. Vamos lá. Eu queria ter conversado com eles sobre o que tinha acontecido, porque não entendi o que estava acontecendo naquele momento. Mas como tinha percebido que eles tinham visto tudo, estava com medo deles brigarem comigo. E algum tempo depois eles vieram conversar sobre o que iria acontecer dali para frente. Me lembro muito daquele dia. Eu estava com um vestido lindo que a minha avó tinha feito para mim, que combinava com minha fita favorita de cabelo. Ele era rosa com babados e tinha renda nas mangas. Nos pés eu estava usando uma bota marrom que era da minha mãe, e era só aquela bota que eu podia usar quando saía para andar na lama.
Escutei a minha avó chamando meu nome lá no fundo e saí correndo porque pensei que já era a hora do almoço e naquele dia eu estava morrendo de fome. Quando entrei em casa, escutei uma conversa vindo da cozinha. Fiquei feliz porque escutei a voz da mamãe e fui correndo para lá. Mas quando entrei, a primeira pessoa que eu vi foi aquele homem sentado na mesa bebendo água. Na hora, ele se virou para mim, engoliu o que estava na boca e sorriu. Eu só fiquei parada na porta, esperando alguém falar alguma coisa. Foi quando minha mãe falou: "Cumprimenta seu novo marido, minha filha." Depois daquilo, eu não consigo me lembrar muito bem do que aconteceu. Eu fiquei paralisada, sem saber o que falar. Nem correr eu conseguia, tinha perdido o controle das minhas pernas. Só vi aquele homem vindo em direção a mim, com os braços abertos, mas eu continuei ali, paralisada. Quando eu percebi, já estava sentada à mesa, olhando o prato que a minha mãe tinha feito para eu comer, mas tinha perdido toda a fome. Olhava de canto aquele homem que se sentava ao meu lado, enquanto estava com os talheres em minha mão. "As empresas estão crescendo rapidamente, Francisco", minha mãe dizia a ele. "Espero que cresça cada vez mais." E ele respondia, sorrindo ao olhar para mim. Eu comecei a entender que fazia parte daquilo tudo, quando meus pais realmente se desfizeram de mim tão rápido quanto vendiam uma vaca. Percebi que aquele seria meu grande futuro. Eu sabia que ele tinha dinheiro porque os automóveis não eram tão comuns para as pessoas que viviam no interior naquela época. Até meus pais ficavam impressionados com aquele item raro. A viagem foi bem longa, deve ter dado umas 3 horas até Belo Horizonte. Eu me lembro pouco porque estava bastante sonolenta, já que saímos de casa bem cedo. Inclusive dormi quase a viagem toda. Quando chegamos, eu me assustei com o tamanho daquela casa. Tinham pessoas trabalhando no jardim da casa e até uma para pegar minhas coisas naquele automóvel. A fazenda era bem grande, a casa onde ficávamos por si só era grande. Mas se compararmos ao tamanho do terreno, era um grãozinho de arroz no meio daquela terra. Mas nada chegava aos pés daquele casarão que eu fui empurrada para entrar. Quando Francisco abriu aquela porta, pude ficar mais impressionada. Era tudo muito bem organizado e limpo. Entendi que teriam muitas pessoas para deixar aquele lugar tão perfeito como estava. Ele me apresentou toda a casa, diversos quartos e banheiros, salas gigantes apenas com quadros e outras para jantares específicos, e a cozinha, onde observei rostos acolhedores. Por fim, mostrou o quarto em que eu ficaria, que infelizmente era o mesmo que o dele. E ele me deixou ali, com a minha pequena bolsa de roupas e meus caderninhos de anotações. Percebi desde o início que ele não ficava muito por lá. Saía de manhã e voltava pela noite. E aquele momento se tornou o mais temido por mim no início. Eu não sabia como agir em uma situação como aquela. E como minha mãe dizia, respeite os mais velhos, eu só podia fazer o que o Francisco mandava eu fazer. Começamos a dormir na mesma cama depois de uma semana que tinha ido morar com ele, porque tinha sido uma semana em que ele esteve fora da cidade. E naquela noite eu me deitei para dormir após o jantar e ele chegou um pouco depois e se deitou ao meu lado e passando seu braço pela minha cintura. Estava muito tensa. E naquele momento ele começou a falar ao meu ouvido que estava tudo bem e que ele estava ali apenas para me agradar. Só entendi o que aquilo significava quando ele começou a retirar a minha calcinha. Quando acordei aquele dia, Francisco já não estava mais no quarto. Respirei aliviada e fui direto me lavar porque estava toda suja de sangue. E dali para frente, aquelas coisas que aconteciam pela noite viravam rotineiras. Até o dia que eu comecei a vomitar muito. Não conseguia ficar muito tempo em pé por conta das tonturas e fortes dores na cabeça. Até que uma das criadas olhou para mim naquela situação e me disse que eu tinha engravidado.
E foi aí que você nasceu, meu amor. Naquele quarto, no dia 6 de setembro de 1919. Foi o meu maior presente. Sabia que a partir daquele momento eu teria para sempre uma companhia verdadeira. Eduardo Barros Cunha era gordinho, porém pequenininho. Quando me entregaram você enroladinho naqueles panos, você estava parecendo um charuto, só com o cabelinho escuro para fora. Nossos dias eram solitários. Passava muito tempo no lado de fora com você deitado no gramado. Era um momento bom. Eu ficava olhando o céu, aquela imensidão azul, enquanto você se entretinha com aqueles pedacinhos de grama verde. Francisco não gostava muito de ficar perto nem de mim nem de você, e eu não fazia questão. Eu já não gostava muito que as pessoas ficassem perto da gente mesmo. Era eu quem te alimentava, que te dava banho e você só dormia ao meu lado. E nossos dias continuaram assim por muito tempo. Está tudo bem, Catarina? Esta é a pior parte. Você vai querer escutar? Você sabe que eu não tô aqui pra te julgar, né? Desculpa. Pode falar, Catarina. Está tudo bem. Foi quando eu o matei. Trabalho de conclusão do curso de Rádio, TV e Internet da Universidade Anhembi Morumbi. Primeiro semestre de 2021. Orientação: Professora Rosana Parede. A Carta de Catarina é uma produção da Panapô Produções, escrito por Isabela Aleixo, dirigido por Aline Pucci e Jennifer Ságio, estrelado por Daniel Velutini e Mariana Mirabete, com participação de Raquel Simão, produzido por Gabriele Bastos, Isabela Aleixo e Oldon Almeida, desenho de som, mixagem e finalização por Paulo Júnior. A produção executiva por Estefano Delfino e direção de arte por Jennifer Ságio e Oldon Almeida.